Alimentação saudável. Cure as doenças. Você gostaria de curar as suas doenças e viver plenamente com saúde? Existe atualmente tanta informação sobre a vida saudável. Por que ainda estás doente? Comece ingerindo alimentos alcalinos. São excelentes para a imunidade do seu corpo. Coma alimentos crus e uma fruta por dia, para deixar o seu corpo mais forte contra as doenças. Evite alimentos industrializados ou produtos com acidez e tudo que contenha conservantes. Os alimentos ácidos industriais não nos fazem bem. Deixam nosso corpo vulnerável às doenças. Alimentos preparados em casa são mais saudáveis. Coma mais verduras, cereais e legumes. Mas lembre-se, a verdadeira saúde começa na sua alma, nos seus pensamentos e sentimentos. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. Que não tem mais o que esperar. Existe a voz que se levanta e canta, canta sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quantos
voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, Tanto em nós. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a saindo ti, de mim buscando minha uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração.
gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor, a melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Lucas 16, 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Emmanuel. Meus irmãos, boa noite a todos. Convido a todos para podermos nos sintonizarmos com o Mestre Jesus, pedirmos a Ele que nos envolva no seu amor, para que possamos aproveitar as vibrações na noite de hoje, harmonizando o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que o bem possa estar presente nas nossas vidas, que os ensinamentos do Mestre Jesus possam se fazer presente nos nossos atos, e desta forma nós podemos crescermos espiritualmente, amando-nos uns aos outros como irmãos verdadeiros, irmãos de coração. Mestre Jesus,
ampare e proteja a todos nós presentes nessa reunião. Estenda esses benefícios aos irmãos que sofrem nos hospitais, nos presídios, nos asilos, abrigos, nas ruas, nos lares. Que cada um possa receber a assistência de que necessita, aliviando seus corações, fortalecendo seus organismos físicos e espirituais. Certos de podermos contar com essa assistência na noite de hoje, nós iniciamos a nossa reunião com a oração que nos ensinaste, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 222, que trata da reencarnação. Na verdade, Kardec coloca não uma questão, mas um capítulo todo, né? Considerações sobre a pluralidade das existências. Então ele vem discorrer sobre a reencarnação, que é uma das leis trazidas pelo Espiritismo. Na realidade, a certeza da existência de vidas sucessivas, da reencarnação, ela já existe há milênios. Já na antiguidade, Pitágoras, e antes deles, nos templos egípcios, também se acreditava nessa possibilidade. Apesar que a crença daquela época era um pouco diferente. Ela se chamava metempsicose, quer dizer, a possibilidade de pessoas reencarnarem em corpos de animais. Os Espíritos vêm nos esclarecer, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, que isso não acontece. A reencarnação, ela é progressiva. Então, o espírito, antes de chegar na idade hominal, ele vai vivenciar diversas experiências, como nos esclarece Leon Denis. Né? Vamos estagiar no mineral, no vegetal, no animal, até adquirirmos o direito de escolha do nosso próprio destino, que é a fase hominal. Então, a reencarnação ela é progressiva. O espírito jamais vai retrogradar, quer dizer, uma vez adquirido o direito de reencarnar num corpo como o nosso, com o cérebro desenvolvido e com a possibilidade do livre-arbítrio, então não vamos retornar a corpos de animais que estão subjugados pelos instintos. Né? A inteligência, a razão, é uma característica do espírito hominal. O instinto é uma característica do espírito animal, anterior a esse processo. Então nós percebemos que o princípio inteligente vai sempre evoluir e a reencarnação nos possibilita isso. Inúmeras experiências. Imaginar que a vida começa ao nascer e termina com a morte do corpo nos leva a grandes preocupações em relação ao futuro e até ao presente. Porque a ideia de que nós vamos nos extinguir, né? Seja o nosso fim, quando o nosso corpo terminar, nos desestimula a buscar o progresso, a buscar a transformação moral, a buscar a prática da caridade. Por quê? O que vai adiantar? Quando o meu corpo morrer, eu vou para o nada mesmo. Então eu vou gozar a vida da melhor forma. Então, só essa característica já nos leva a ter uma convicção maior sobre a continuidade da vida.
aquela ideia também do céu e do inferno, né? Então, diante de uma única experiência, nós conquistaríamos o direito do paraíso ou seríamos punidos pelo inferno, também deve ser descartado. Porque, como nós observamos na nossa sociedade, as pessoas reencarnam em condições diferentes, né? Algumas reencarnam num lar equilibrado, que tem acesso ao conhecimento, acesso ao evangelho, ao convite para a transformação moral e para a prática da caridade. Outros reencarnam num ambiente hostil, de drogas, de vícios, de violência. Então, se Deus é justo e bom, ele teria que dar oportunidades iguais para todos. E a desigualdade no nascimento comprova que as pessoas vão vivenciar experiências sucessivas, porque senão Deus seria injusto, proporcionando meios para alguns encontrarem o paraíso, numa ideia do encontro com Jesus, e para outros, ou sequer o conhecimento do Mestre Nazareno, e quanto mais dos seus ensinamentos. E esses não teriam a oportunidade de realizar a reforma íntima, de realizar a reforma moral, a prática da caridade, o desenvolvimento do amor. Então, só por aí, nós já percebemos que a ideia de que em uma única existência nós vamos a determinar o nosso destino por toda a eternidade, né? Sendo espiritualistas, não materialistas, né? Materialista é o que eu disse antes, que acredita no nada. Acabou o corpo, acabou tudo. E espiritualista são aqueles que acreditam em algo além do corpo, na alma, no espírito. E espíritas são aqueles que, estudando a doutrina através da codificação de Allan Kardec, têm a consciência e acreditam na lei da reencarnação, na lei de causa e efeito que nos oferece as oportunidades, de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com a nossa necessidade, é que nós vamos reencarnar. Então, eu disse agora há pouco, um espírito renasce num lar equilibrado, onde ele vai ter acesso ao evangelho, vai receber ensinamentos e ter uma possibilidade maior de desenvolver a caridade e praticar o amor ao próximo, ou seja, se aproximando do Cristo, evoluir. E outros vão nascer em condições diferentes. Qual dos dois é melhor? Às vezes, aquele que nasceu num lar equilibrado é um espírito endurecido que foi aceito por aquela família para que ele tenha a oportunidade de se desenvolver. Então, quantos exemplos nós temos na nossa sociedade de pessoas que renasceram em famílias equilibradas, que tiveram acesso à educação, que tiveram acesso à religiosidade, mas que a partir da puberdade se desviaram do caminho, tiveram suas próprias escolhas e muitas vezes caíram no mundo das drogas, da violência, do crime. E outros que renascem na favela, numa condição material muito difícil, mas que pelo seu empenho, pelo seu esforço, acaba desenvolvendo ações sociais dentro da favela, acabam ajudando muitas pessoas e, apesar do ambiente hostil, um espírito de luz que reencarnou ali e trouxe condições, como missionário, para que outras pessoas pudessem encontrar a paz, mesmo num ambiente tão hostil. Então, a condição que nós reencarnamos, ela não indica diretamente a nossa condição evolutiva. O que ela vai mostrar são as nossas necessidades, né? Se formos missionários, nós vamos ter que nascer em condições de trabalho, onde haja muita dor, onde nós possamos ser instrumentos do Cristo no auxílio de muitos, né? Como Madre Teresa de Calcutá, como a Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier, né? São espíritos que, apesar de toda a sua envergadura moral, do seu conhecimento, eles renasceram em condições materiais difíceis, mas num lugar e com a oportunidade precisa de servirem como instrumentos para a evolução, né? Quanto houve de evolução social com as ações da Irmã Dulce, com as ações da Madre Teresa de Calcutá, do próprio Chico, de Valdo Franco e tantas outras pessoas que se destacam na nossa sociedade pelo empenho em amar ao próximo, em servir ao próximo, em trazer um exemplo de vida diferente dos padrões da nossa sociedade.
Então não é a condição material que vai mostrar o nosso grau evolutivo, mas as nossas atitudes, a forma com que nós lidamos com as situações. Então, pessoas que nasceram em berço de ouro, muito ricas, e que têm uma conduta ilibada, honrada, que procura gerar emprego e dar condições ideais para os seus funcionários, para que todas as famílias tenham dignidade, são espíritos evoluídos, que eles não têm o egoísmo, né, de se achar como proprietários pessoas especiais. Outros nascem na pobreza, mas espíritos muito orgulhosos e às vezes desenvolvem a revolta diante da ausência dos bens materiais, como se os bens materiais fossem a fórmula da felicidade, né? Então, a reencarnação ela vai nos garantir que nós tenhamos as oportunidades que nós merecemos e necessitamos para a nossa evolução. Por isso, essa pergunta é muito comprida, né? É um capítulo que o Kardec colocou. É importante que nós façamos a leitura, que vocês façam a releitura em casa e possam ir percebendo essas nuances, que para nós, que já convivemos com o Espiritismo há muito tempo, a lei de reencarnação é algo muito natural, é muito justa, é muito tranquilo para nós espíritas considerarmos que essa não é a nossa única existência, que nós teremos outras e que as nossas próximas encarnações, elas serão mais felizes ou menos felizes de acordo com a nossa capacidade de evoluir. Então, em resumo, é isso que Kardec traz nessa questão 222, e eu convido a todos para fazer a leitura, e quem tiver vontade de fazer alguma pergunta, é só colocar na página da CEAL ou no meu WhatsApp, a maioria de vocês tem, né, o meu WhatsApp, e eu vou ter muita alegria em compartilhar alguma coisa, né, em responder a pergunta e aprendermos juntos. Então, por hoje nós vamos encerrando. Na próxima semana, nós vamos retomar a partir da questão 223, Vida Espiritual, Espíritos Errantes. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus caros amigos do Grupo Espírita Fraterno Aniceto. É uma alegria estar aqui participando das reuniões e desses encontros, ainda que seja muitas vezes através de uma gravação em que não posso estar presente, mas fisicamente, mas em espírito e em entusiasmo, com toda certeza, aí estou junto de vocês. Agradecer a oportunidade que o Sérgio nos concede para que nós possamos desenvolver esse tema que está contido no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo relativamente pequeno, que traz para nós uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, que terão como consequência, pois verão a Deus, ou seja, se nós purificarmos o nosso coração, purificarmos o nosso interior, purificarmos o nosso espírito, nós nos colocaríamos nas condições de estar conectado com Deus. A conexão com Deus pressupõe estarmos em afinidade com Deus. E um dos pré-requisitos para que a gente possa estar em afinidade com Deus é a pureza de coração. Pois qualquer sujidade se torna anteparo que impede, então, que nós possamos receber naturalmente toda a plenitude divina, que está presente sempre, depende de nós. Temos que abrir as janelas do nosso coração, para que o sol do amor de Deus entre e penetre cada um de nós. Este capítulo, ele é um capítulo que tem uma importância muito grande, porque ele é um capítulo em que nós somos chamados a agir, a tomar decisões. E ele está contido, né, dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha
nunca é demais nós frisarmos que este é o grande e maior texto publicado em todo conhecimento religioso. O nosso querido Mahatma Gandhi, conhecido, né, pois é um personagem muito contemporâneo, ele dizia em relação ao Sermão da Montanha: em se colocando fogo, em se destruindo todos os livros sacros da humanidade, em se salvando o Sermão da Montanha, nada terá se perdido. Isso é de uma grandeza e de um alerta muito grande para que nós possamos nos interessar no estudo deste texto que está contido em Mateus, a partir do seu capítulo 5, 6 e 7. É muito curto, e eu costumo chamar o Sermão da Montanha mapa da felicidade. Então, ele está disponível para cada um de nós. Mas não adianta com que nós tenhamos o mapa da felicidade e guardá-lo dentro da gaveta. É necessário que nós possamos estar dispostos a percorrer toda a trilha, todo o caminho que é sugerido por Jesus nessas suas verdades que nos foram trazidas. E é onde estão contidas, então, todas as bem-aventuranças, dentre elas, então, bem-aventurados os puros de coração. Neste capítulo, nós vamos ser chamados a ter um comportamento como as crianças, ou seja, que nós pudéssemos agir sem maldade, sem malícia, sem reflexos das imperfeições naturais de nós, muitas vezes, mais maduros, que vamos crescendo e, ao invés de aperfeiçoarmos virtudes, muitas vezes nós aumentamos o grau das nossas imperfeições. É neste capítulo que nós vamos ter um alerta de Jesus sobre o comportamento dos nossos pensamentos, quando ele diz sobre os pensamentos que, se nós olharmos a uma outra mulher cobiçando-a, já em nosso coração estaremos cometendo adultério. Ou seja, o pensamento, ele tem que ser também purificado, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser educado. E é isso que nós somos, então, chamados. Mais à frente, vamos ter o conhecimento de quando Jesus, então, é criticado, junto com seus apóstolos, ao participar de uma reunião de refeições, que ele não lave as suas mãos antes deste ato exterior. Lavar as mãos é um ato exterior. Mas Jesus, então, diz que o que é importante é a limpeza interior. Do que adianta ter toda a sua condição exterior em completa limpeza, mas se internamente estamos com sujidades. E é, então, neste momento em que Jesus diz, olha, não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, que caracterizar a condição de sujidade nossa, ou seja, é pela exteriorização do nosso interior. Por isso, então, aqui está o grande desafio de nós buscarmos eliminar de dentro de nós todas as impurezas morais. Então, quando é nesse momento que Jesus vai nos falar do tema da noite de hoje, chamado escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Literalmente, assim analisado, seria um absurdo, né? Seria nos comportar como muitas ainda se comportam algumas civilizações que, diante de fatos de pessoas que utilizam-se das suas mãos para furtar,
são condenadas a cortar suas mãos. Isso é de uma ignorância absoluta. O que Jesus está falando é da eliminação de todos os nossos vícios morais. E ele vem, então, quando nós vamos entrar em contato com esse tópico, esse item, escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Eu peço, então, licença à direção para que nós possamos ler, para dar melhor entendimento e, logicamente, com que fique mais clara cada uma dessas abordagens, porque é uma abordagem que tem uma série de itens a serem destacados para a nossa compreensão e para nos ajudar a purificar o nosso coração. Assim, então, está em Mateus, no seu capítulo 18, dos itens de 6 a 11, vou ler só esses aí. Aquele que escandalizar, porém a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande mó. Mó é uma pedra pesadíssima de moinho, e lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalos, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. E aí continua, então, a narrativa. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançado no fogo do inferno. E se o teu olho é motivo de escândalo, te escandaliza, tira-o e lança fora de ti. Melhor te é entrar na vida só com um olho do que tendo dois seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Veja bem, nós poderíamos aqui ir tópico por tópico. Primeiro, para nós compreendermos o sentido da palavra escândalo, que não pode ser trazida para o sentido hoje vulgar, que é tudo aquilo que choca, né, dentro do hoje do dia a dia, tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade, tudo aquilo que chama, atrai a atenção. E nós estamos vivendo, muitas vezes, em constante notícias ou divulgações de escândalos. Mas não se trata desses escândalos os quais estavam sendo abordados naquela época. Nós aqui estamos falando da condição do escândalo que resulta do mal moral. É tudo aquilo que resulta dos nossos vícios, das nossas imperfeições. O próprio Evangelho, quando nós temos, então, se por pensamento nós escandalizamos através do desejo da mulher alheia. Imagina quando, então, nós efetivamos o escândalo através do adultério. Quando nós efetivamos o escândalo através da lesão a alguém. Portanto, toda ação, toda reação má de nós, nossa reação, toda ação, reação má nossa, de nós para outro indivíduo, ela é considerada, então, um escândalo. Eu, então, resumo de que todas as vezes que nós prejudicamos o próximo, todas as vezes que nós maculamos o próximo,
nós promovemos o escândalo e somos agentes desse escândalo, e aqueles que recebem as consequências desse escândalo poderão, muitas vezes, serem tomados do desejo de vingança, de retorno. Então, cabe a cada um de nós, neste momento, reconhecer do que vem a ser o escândalo. Então, toda ação má, todo resultado de ação que nota e demonstra as nossas imperfeições morais. E essas são as mais diversas quando participamos de qualquer lesão financeira, emocional, quando, enfim, prejudicamos ao nosso próximo com as nossas atitudes, estamos a promover o escândalo. Portanto, não é o escândalo no sentido vulgar que nós temos. Se formos voltar lá na época de Jesus, se formos pegar a origem da palavra escândalo, e ela é importante com que nós possamos compreender, porque isso vai nos dar mais base para que nós possamos compreender os próximos tópicos dentro dessa lição de hoje. No grego era escândalo, que tinham 3 visões. Uma delas é de que ele seria armadilha. Como nós podemos compreender isso? Então, quando nós promovemos um escândalo, que estamos atingindo o próximo, nós já estamos armando uma armadilha para nós próprios, porque ninguém prejudica, escandaliza o outro sem ferir-se ou escandalizar a si mesmo. Ou seja, essa é uma atitude de armadilha para si mesmo. Um outro significado são de laços. Escândalos promovem, então, laços, nos ligam aos nossos atos nas consequências futuras disso. Estaremos, quando nós lesamos o próximo, quando maculamos, quando violentamos a lei do amor, nós vamos estar enlaçados. Estaremos, então, até que nós possamos corrigir esses nossos erros, nós estaremos juntos, comprometidos com as nossas ações na busca da reparação. E uma última entendimento de escândalo grego, grego, sim, vem a ser pedras de tropeço, objetos de tropeço. Então, toda e qualquer atitude nossa, todo o nosso erro, se torna uma pedra de tropeço para nós próprios. Então, quando nós combinamos tudo isso, armadilha, laça, pedra de tropeço, mostra que quando nós ferimos, quando nós agimos em desconformidade com a lei do amor, com a lei de Deus, nós estamos assumindo conosco compromissos futuros. E é por isso, então, que aí nós vamos compreender quando Jesus, ou quando o texto nos fala das necessidades do escândalo. Nós poderíamos perguntar, mas por que há necessidade de escândalo? Porque é através, justamente, desse mecanismo de ação e reação, quando nós, então, iremos forçosamente, no futuro, sofrer as consequências do escândalo que nós fizemos. E isso vem a ser um mecanismo da justiça divina, natural, das maiores vezes solicitadas por nós próprios, porque nós, quando erramos, quando nós nos conscientizamos do erro, quando nós nos arrependemos, vem, então, o nosso desejo de reparação e, muitas vezes, para que nós possamos sentir-nos harmonizados de sofrer as mesmas consequências que promovemos em terceiros.
Então, essa é a razão desse ciclo em que os escândalos, enquanto nós estivermos no estágio evolutivo que aqui nos encontramos, nós ainda teremos os reflexos dos nossos escândalos através de escândalos de terceiros. Mas isso não tem fim? Sim, tem fim. Terá fim quando nós, então, ao invés de reagirmos, nós perdoarmos. A terapêutica do amor, quando sofrermos as ingratidões, os escândalos de terceiros, e nós acomodarmos dentro de nós, através do perdão, isso proporcionará com que nós possamos, no futuro, aquele que escandalizou terá a sua possibilidade de se conscientizar dos seus erros, da sua reparação, sem necessariamente ter que sofrer do outro o mesmo ato. Porque o outro, através da máxima, o amor cobre a multidão dos pecados. Mas ainda dentro do clima em que vivemos, da condição que nós vemos, no patamar evolutivo que nós vivemos, ainda sofreremos e estaremos convivendo com os escândalos promovidos por terceiros. Mas, vem aí Jesus diz, ai daquele que promove o escândalo, porque ele estará assumindo o compromisso. Naturalmente, como já foi explicado aqui. Lei de ação e de reação. Estaremos colhendo aquilo que plantamos, até aprendermos a estabelecer uma boa colheita. Até aprendermos a utilizar a terapêutica do amor, a buscar, lembrando o título do capítulo desse evangelho, a buscar a pureza de nosso coração, a buscar o espírito de criança interno dentro de nós, a ter o nosso interior lavado, limpo, através das atitudes de caridade, de amor, de tolerância, de perdão, de todas essas virtudes que precisamos incorporar no nosso interior. E não adianta querermos nos cobrir de vestimentas alvas por fora. Não. O que precisamos é fazer com que nós possamos cada vez mais sermos exigentes conosco. Mas aí veio, então, quando nós vamos interpretar, se algo é motivo de escândalo, se a sua mão, se o seu olho arranca ou corta-o, isso é o sentido ilustrativo. Na realidade, o que nós precisamos é fazer uma autoavaliação e nós próprios cortarmos tudo aquilo que é motivo de escândalos. E aonde estão os nascedouros dos escândalos, dos nossos atos que escandalizam? Tudo fruto do egoísmo e do orgulho. Ou seja, como nos está dentro do Evangelho, é a fonte de todas as chagas da humanidade estão no egoísmo. Logicamente que nós vimos o processo de aperfeiçoamento, de reharmonia funcionar dentro desse espírito de quando a sua mão, ou seus pés, ou seus olhos foram motivo de escândalos, arrancam. Muitas vezes nós, ao retornarmos para o mundo espiritual, carregados de falhas, de escândalos, quando nos conscientizamos e vimos que o nosso comportamento nos leva a esses erros que nos maculam, então muitas vezes nós próprios plasmamos, solicitamos pelos nossos remorsos, pelos nossos ressentimentos, às vezes próprias limitações físicas, quando então nós vamos nos ver reencarnados com mutilações, cegos, reencarnados com as
limitações cognitivas, dentro de síndromes, porque neste momento nós decidimos estabelecer a estratégia da própria eliminação, ou seja, de nos deixar limitados para que dessa forma nós possamos, então, aprender a utilizar as nossas grandes potencialidades. Se usamos os olhos para ver só o mal, para poder identificar situações negativas, se usamos a nossa condição de fala, a nossa saúde, o nosso poder, a nossa beleza, só para a satisfação das nossas vaidades, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, qual a estratégia, talvez, que nós mesmos vamos estabelecer? Vamos nos conscientizar de que é melhor nos limitar para que nós possamos, então, dentro dessa limitação, começar a aprender, a educar quando nós estivermos com elas já retornadas. Para encerrar, eu tenho uma pequena história ocorrida com dois amigos que se conheceram no passado, muito tempo, muitas vidas passadas, talvez. E um dia, então, eles se encontraram no mundo espiritual, já num nível mais evoluído. E um dos amigos viu aquele seu amigo conversando de uma forma bastante solta, em plena desenvoltura, e veio à mente dele que ele conheceu aquele amigo, reconheceu de que ele era, há muitas vidas passadas, ou muitos ciclos passados, de que ele tinha um péssimo hábito, o hábito da maledicência, o hábito da fofoca, o hábito da calúnia, utilizando-se a sua condição do falar, de levar com o seu comportamento deseducado, separações, discórdias, brigas entre amigos. Ou seja, ele era aquela pessoa extremamente inconveniente com o seu proceder, com a sua maledicência, com as suas colocações equivocadas que levaram sérios danos a muitas pessoas. E ele lembrou disso. Acabou e esperou de que ele se afastasse do grupo e foi encontrá-lo. E ali, então, o outro o reconheceu e, logicamente, compreendendo os questionamentos dele, por que ele estaria ali, no mesmo nível dele, haja vista de como era o comportamento dele naquela vida. E ele, então, o antecipou: você está me vendo aqui? Ele está lembrando do meu comportamento, do meu proceder naquela época. Mas, diante de tudo aquilo que fiz, de todos os escândalos do meu comportamento, desencarnei, e aí comecei o meu processo de recuperação. Na próxima encarnação, vim mudo, surdo, sem poder receber nada de informações e sem poder transmitir nada. Ou seja, estabelecendo uma completa limitação, prisão dessa minha condição de falar e de ouvir, para então aí começar a minha transformação. Na próxima vida, já vim com ouvidos, mas vim mudo, com uma condição, uma doença bastante degenerativa no meu processo de falar. E dessa forma, então, também agora aprendi a escutar, e muitas vezes escutar situações delicadas que falavam dentro do meu íntimo, o desejo, muitas vezes, da inercial que tinha de tentar transmitir isso para alguém, mas agora já mais consciente. Mas não acabou. Na próxima vim, agora, acometido de uma gagueira,
que era motivo de pilheiras, que era motivo de brincadeiras, que era motivo de bullying, se podemos utilizar o termo agora. Esse, então, foi o processo em que passei para a minha reharmonia, a minha reeducação, ou seja, através dos cortes daquilo que foi os motivos de escândalo. Hoje me encontro plenamente recuperado, harmonizado, feliz por ter recebido de Deus a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela é dessa maneira como nós, pais, educamos os nossos filhos. Muitas vezes, necessário as corrigendas. Aí nós começamos a compreender um instrumento maior da misericórdia divina que está justamente na reencarnação, nas oportunidades que temos de fazer as nossas reeducações, as nossas reharmonias. E assim, então, meus queridos irmãos, se me permitem assim chamar-os, que esta nossa pequena abordagem nos estimule a fazer uma autoavaliação, para que nós possamos, quem sabe, buscar disciplinar os nossos comportamentos, estabelecer uma meta de saneamento interno, através do saneamento do pensar, do saneamento de expressões dos nossos próprios sentimentos, de entender de quando falamos coração, estamos falando lá dentro de nós. Desejamos tanto ser felizes, e a felicidade ela é proporcional à capacidade de entrar em sintonia com a plenitude divina. E para isso, necessários pré-requisitos da pureza de coração, da pureza do pensar, logicamente refletindo na pureza do agir. Se erramos, se escandalizamos, nós todos, quem de nós, agora em outras vidas, já não assim agimos? É tempo de recomeçar. É tempo de ter, como disse Jesus, ninguém poderá alcançar o reino dos céus se não renascer de novo. O renascimento é tomada de posicionamento, tomada de decisão, mesmo que seja na mesma vida. E, para encerrarmos, se escandalizamos alguém, aproveite. O encontre. Humildemente se desvista completamente do orgulho e lhe peça perdão. Ainda que ele não lhe perdoe, solicite a ele o perdão para que você possa ter nisso o início do estabelecimento da humildade, eliminando a mazela do orgulho e do egoísmo de dentro de nós, que são poluições seríssimas, que precisam ser retirados. E quando retirarmos o orgulho, quando retirarmos o egoísmo, nós não vamos criar a humildade, nós não vamos criar o altruísmo. Eles já estão todos dentro de nós, pois Deus colocou em cada um de nós todas as virtudes. Nós é que a opacamos com as nossas sujidades morais e comportamentais. Que Deus nos permita ter forças para buscar esses objetivos. E dessa forma, então, podermos melhorar o mundo em que nós vivemos, através dos nossos comportamentos. O mundo só há de ser melhor se cada um fizer a sua parte, assumindo a sua responsabilidade. Um grande abraço para todos vocês, muita paz e fiquem com a plenitude divina. Que assim seja.
queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.